veio de lá dos Estados Unidos, mas toda essa ideia do bullying surgiu lá na Noruega, né? Precisou acontecer 3 mortes por suicídio, né? Trazendo um pouco da história, para poder as pessoas começarem a pensar nesse tema, nesse nome, e fazer essa questão vir mais à voga aí, né, à tona, para a gente discutir, porque cada vez mais nós escutamos falar sobre suicídios que provêm destes bullies que são cometidos. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o que eu trouxe, tá bom? Só um minutinho. E aí a gente vai conversando. Todo mundo está vendo aí? Todos estão vendo a tela? Sim, estou. Não. Sim. Pronto. Obrigada. Quando eu perguntar assim, dê um retorno, porque do jeito que eu estou aqui, eu não consigo visualizar vocês. Tá bom? E vai ter momentos que eu quero também. Eu não estou conseguindo ver, não. Não estou conseguindo ver a tela, não. Estou vendo você. Todo mundo só está me vendo. E voltar. As pessoas que estão em celular, se já não está configurado, tem que sair e voltar. Sai, eu estou vendo. É um atraso. É uma questão de atraso, não é isso ali? Se eu não me engano, fica um pouco atrasado, né? Como eu vinha falando anteriormente, né? Porque é um assunto importante, o bullying. Por que será, né? Bullying não é brincadeira. A gente escuta muito falar, né, essa frase, não é brincadeira. Claro que bullying não é brincadeira, né? A gente escuta as pessoas falando, não foi bullying, foi uma brincadeira de mau gosto. Existe brincadeira de mau gosto? A gente já parou para pensar nisso? Né? Uma brincadeira pesada, vamos tirar o bullying agora, mas uma brincadeira que é pesada, que é uma brincadeira de mau gosto, não é brincadeira. Se a gente for buscar o significado da brincadeira, é algo que nos remete a prazer, é uma coisa boa. Então, começa daí. Por isso que o bullying não é brincadeira, e não é mesmo. Porque a gente escuta também muitos jovens falando que o bullying é brincadeira. De que forma? Eu vou caracterizar agora o bullying, vou falar sobre o bullying, depois a gente vai voltar para esse assunto, tá bom? Olha aí, o bullying caracteriza-se por atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação aparente. O ato pode ser feito por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, intimidando ou agredindo outra pessoa que não tem a possibilidade ou capacidade de se defender. E aí eu vou voltar àquilo que eu estava falando da brincadeira. Se essa pessoa não tem a capacidade de se defender, e ela quer ser inserida naquele meio, né? Eu vou estar começando aqui a falar mais de jovens, de crianças, né? Eu, no meu consultório, eu atendo muitos jovens, muitas crianças, e já ouvi muitos relatos sobre isso. Muitas vezes os pais chegam lá e acham que a criança tem um distúrbio cognitivo, tem um déficit de aprendizagem, e, na verdade, não é nada disso. É algo emocional. E o psicopedagogo, ele não lida com esse lado emocional. Lida também, mas o foco da psicopedagogia é tratar o que está acontecendo de errado na parte educativa. Mas quando o psicopedagogo
ele percebe que a coisa que não está dando certo lá na atividade, ele não está conseguindo apreender esse conhecimento na escola. E não é por dificuldade de uma descalculia, de uma dislexia, aí esse profissional tem que investigar. E muitas vezes eu me deparei com isso. E cheguei à conclusão, muitas vezes, que era o fator emocional. Porque quando essa criança, numa escola, ela não consegue se defender, e um colega que está ali na turminha, né? A gente já passou por isso na nossa época de escola. E a gente quer ser aceito. O adulto tem esse comportamento nos grupos, isso é normal, é natural. Mas quando a gente vê que a gente tem que entrar naquele meio, ser inserido, tendo que concordar com muita coisa que lá dentro, né, de você, você não concorda, mas eu quero fazer parte daquele grupo, aí mora o perigo. O adulto, ele tem mais consciência, né? Ele vai saber perceber mais e tirar as conclusões. É mais fácil, mas uma criança não. E aí é que tá. A importância de vocês, pais, podem ter educadores aqui também, né? Tirando as meninas que eu sei que são educadoras, mas eu não sei muito bem a história de cada um de vocês. Mas eu vejo que isso é muito interessante de vocês terem esse contato, né, com esse tema, para poder saber orientar as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos também que têm em casa e às vezes cometem, né, esse erro, né, de fazer bullying sem perceber, porque já foi uma coisa lá de trás e que acha que é uma brincadeira inofensiva, né? Então, tá aí a nossa responsabilidade enquanto adultos educadores, porque os educadores não são só quem se formaram como professores, os pais são educadores, né? Então, isso é a responsabilidade de todos, não só dos pais, dos avós, e aí por aí vai. E da gente desconstruir também essa ideia, né, do bullying, como a gente via antigamente. A gente vai chegar lá também. Eu quero colocar aqui, antes de entrar também em caracterizar, né, os tipos de bullying, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. É um relato muito interessante que vale a pena a gente assistir. Deixa eu tirar aqui meu. Se vocês não escutarem, vocês me dizem, tá? Vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Sim. Se o seu cérebro vai crescer como uma plantinha que vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Eu passei muito bullying na minha vida, principalmente no colégio. As pessoas me chamavam de fofão, de traquinas, eu fingia que não ligava, pra falar a verdade. Mas quando chegava em casa, era um momento que eu ficava assim, triste. Às vezes eu chegava no meu quarto, ficava quieta, não falava com ninguém. Só que eu nunca fui de falar com meus pais, porque eu sei que é difícil, né, para um pai saber que o seu filho fez um suicídio por causa do bullying, ou essas coisas, porque eu pensava nisso. E eu sei que muita gente passa por isso e pensa também no suicídio. Eu lembro também de um dia que estava na gincana do meu colégio. E eu fui cantar, porque tinha show de talentos e tal no meu colégio. Então eu fui cantar. E quando eu estava no palco para cantar, meu amigo gritou assim, Tofão! E todo mundo começou a rir de mim. Então, e me pegou lá por dentro e não sabia como reagir isso. Me tocou bastante, porque eu realmente não sabia como reagir. Eu não contava para meus pais. E eu sei que o melhor daquele momento, eu só queria minha mãe para me falar
coisa para que ele falasse, não, filha, vai ficar tudo bem. Quando eu cheguei em casa, é sempre assim, porque Deus sempre faz do jeito dele. Sempre o que tem que acontecer, sempre vai acontecer do jeito dele. Então, sempre quando acontecer isso, que as pessoas criticavam, a minha mãe tem que ficar assim, falava, filha, como tu tá linda, como tu é linda. Então, não importa mesmo, se você tem cabelo grande, tem cabelo pequeno, se você tem um nariz gigante, se você tem um nariz pequenininho, não importa mesmo. E pra você que critica bullying, gente, para com isso, porque não é legal. As pessoas não gostam, as pessoas se sentem muito inferior e às vezes as pessoas estão passando por dificuldades dentro da família dela e isso acaba afetando mais ainda. Então, às vezes a pessoa pode se matar por sua causa e isso é pesado, isso é ruim, horrível pra pessoa. Então, em vez de falar que a pessoa é feia, gorda, estranha, fala, cara, como tu é legal, tu é linda, nossa, como tu é diferente hoje. Pode ser um diferente ruim, mas não é tão diferente, porque, cara, tu não tem que ficar só falando mal da pessoa, tem que falar bem, porque tu falando bem das pessoas, isso vai voltar pra ti. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E pra você que sofre bullying, eu digo pra você, fica calmo, respira, porque Deus sabe que você é linda. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia como você é. Então, se Deus te fez assim, é porque Ele quis que você fosse assim. Então, você não do jeito que você é. Deus te fez assim, porque Ele sabe que você no futuro vai falar, nossa, como eu sou linda, você vai tirar do seu e falar, nossa, meu Deus, eu tô muito gato hoje. Eu tô muito gata hoje, entendeu? Deus ama a sua essência. Então, seja muito mais por dentro do que por fora. E aí? O que vocês acharam? Posso ouvir um pouquinho vocês? Dani, Pode falar. ela disse uma frase bem interessante, né? No final aí. Deus quis que você fosse assim, que você tivesse essas ou aquelas características. Mas nós não podemos levar essa frase para um conformismo, não é? Achar que porque Deus me proporcionou este corpo, essa aparência, essa fala, esse modo de ser, tudo está certo. Bullying é crime, não é? Não é uma doença que o outro tem, não é uma brincadeirinha de mau gosto, não. E Deus não me fez assim para eu ser criticada, desvalorizada por quem quer que seja. A criação divina é perfeita para todos e para tudo. Isso é o que eu entendi que ela quis dizer, né? Mas para a gente não levar para esse lado, olha, já que Deus me fez assim, eu vou aceitar. Não, essas coisas não é para serem aceitas, é para serem discutidas, denunciadas, para que a gente possa buscar aquilo que é o nosso direito e o dever que a gente tem também de contar isso a outras pessoas para que elas tenham condições de, a partir daquilo que a gente viveu, daquilo que o outro viveu, possa tomar atitudes diferenciadas lá na frente e fazer realmente disso um mundo melhor, né? A gente acredita que o processo educacional é a salvação para muitas coisas e é dentro da escola que a gente precisa discutir isso com uma força maior para que a gente possa tornar esses jovens empoderados, com autoestima, com autovalorização e o auto-amor. Sem dúvida. A palavra também que ela falou, que eu achei interessante, muito bem colocado, Márcia, sua fala, sobre a essência. Ela falou, o que interessa é a sua essência. Então, ela, enquanto jovem, né, ela falou, né, sobre, dando a entender que você tem que aceitar, mas não é bem assim, com certeza. Você tem que saber quem você é e aceitar essa essência e se sentir bem. Não é só você aceitar como uma coisa
acabada e que você não está satisfeito. Você tem que buscar mesmo ajuda, sem dúvida alguma. Mas a essência é tudo. E outra coisa, a música que ele colocou aí no início falou justamente dessas diferenças. Não existe ninguém igual, né? Senão seríamos, né, feitos como robôs, né, todo mundo igualzinho. Então, aí é que está, né, essa consciência que deve existir, essa consciência humana do olhar para o outro, né, de saber que somos diferentes, que cada um tem sua essência, e nem por isso você vai se achar no direito, né, de agredir essa outra pessoa com diversos tipos de comportamento, que é o que eu vou falar agora, né? Vamos lá, a gente tem os tipos de bullying, né? O primeiro é o físico, que inclui beliscões, socos, chutes, empurrões e afins. Isso a gente vê muito na escola, e não é uma vez só que o colega vai e desconta. É diferente o bullying. É aquela criança que ela insiste em beliscar sem ter motivo algum. Ela vai, porque é a reação da criança também, né, se defender. Tá? Então, ela não vai, na primeira vez que ela for se defender, o coleguinha bateu, ele bateu, vai ser bullying. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Tem o verbal, que é composto de apelidos, xingamentos e provocações. A gente também vê muito isso acontecer na escola. E dentro de casa também. E eu vou até falar já agora sobre isso, porque como educadora, já vi relatos também de alunos falando que começam dos pais, né? Sem querer, eles trouxeram isso da infância e acham que não tem problema algum colocar um apelido no filho, né? Cabeção, vem cá, cabeção, tampinha de binga, tem tantos apelidos, né? E aí, você ainda escuta, né, o adulto falando, pessoas até que têm mais idade, dizendo que nada, isso não vai traumatizar, não. Isso não traumatiza, não, eu não sou traumatizado, e meu tio me chamava também disso. Aí é que tá. Cada um tem uma maneira de sentir, de agir. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque assim, a gente tem como tema, né, como é que isso vai estar contribuindo para um suicídio. E isso não são poucos casos que a gente vê acontecer, nem aqui e nem no mundo todo. A gente vê que é algo mundial e que só depende da gente ter esse conhecimento de estar alertando também o meu vizinho, a minha irmã, o meu parente mesmo próximo, os meus filhos, porque se seu filho começa a praticar, né, esse tipo de atitude, de chutar, empurrar, e sem motivo, porque eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, dei murro mesmo, ele é um fracote, e você adulto, você não faz nada, tá errado, né? Aí ele já vai achar que isso é uma coisa natural. Então, a gente tem que se ligar nisso. Como, enquanto educadores, enquanto pais, né? Enquanto pessoas, né? Porque a gente pode ver isso acontecer na rua também. Como é que a gente pode intervir para ajudar? E tentar mostrar que isso não está certo, né? Então, eu já falei do verbal também, que isso acontece muito, e eu vejo que acontece numa fase, né, maiorzinha, aí quando vão sendo pré-adolescentes para adolescentes, e já percebem algumas coisas, querem fazer gracinhas, e aí vão e se pegam, né, dumbo, né, quando aquele aluno, colega, tem uma orelhinha maior ali, e aí começa a chamar, quatro olho, e por aí vai, né, bicudo, tem muitos aí. Escrito, quando bilhetes acontece, cartas, pichações, isso também tem muito na escola, quem é professor sabe disso, e aí vem um aluno e mostra para a gente, né, dizendo que alguém escreveu, e não sabe quem é, mas colocando ali escrito, né,
coisas inconvenientes e que não fazem bem a quem está recebendo esse tipo de carta de bilhete. Pichações, terrível também, você acordar e olhar para a sua janela lá e está escrito o seu nome, denigrindo a sua imagem. Isso existe muito também. Cartazes, faixas, desenhos depreciativos, que tudo isso é para atacar o outro, né? Quem pratica o bullying, ele tem essa necessidade, ele quer ver o outro mal, ele quer ver uma reação. Eu tenho um exemplo, né? Eu mesma, quando eu estava assim na 4ª série, eu já usava óculos, e eu tinha um colega que vivia me chamando de 4 olhos. E aí eu conversei com minha mãe, isso estava me incomodando. E ela disse, você acha que você tem 4 olhos? Quantos olhos você tem? Eu disse, eu tenho 2. Ele está dizendo que você tem 4 olhos, então ele não está entendendo que você precisa dos óculos para enxergar. Você se importa mesmo com isso? Aí eu parei, fui analisar e disse, realmente, vou te dar um conselho. Não ligue, deixe para lá. Se você está chateada porque ele fica só falando o tempo todo, porque ele via que eu não gostava, e aí ele ficava. Eu parei e segui esse conselho e disse, eu não vou ligar mais. Ele não continuou, mas ele quis mesmo fazer esse bullying dar certo, né? E se eu entrasse na emoção ali, isso ia permanecer. Agora, se ele continuou fazendo isso com outros colegas, eu já não me lembro mais, eu me lembro de mim, né? Ali com ele. Então, isso para mim foi uma coisa bem legal e eu dei umas dicas legais para meus filhos também, quanto a isso, e deu certo, né? De se perceber e dizer assim, o outro está falando e isso você vai colocar como verdade? Essa é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Se olhe no espelho e se veja. Isso vai descrever toda a sua vida, quem você é. Então, essa é uma dica também. Aí vem o material, que tem gente que não se dá conta que entra nessa parte de bullying também. Ter seus pertences danificados, furtados ou atirados contra si, né? Acha que é uma malcriação, que o colega é perturbado, mas isso é bullying. Isso é bullying. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, Dani. Está ouvindo? Sim. Sim. Isso, é porque tem um barulhinho aqui no meu áudio. Tudo bem. Então, eu já tive também um caso desse, né, em outra sala, e que a mãe comentou comigo que estava acontecendo de uma determinada colega da filha dela, todo dia pegava o material dela, levava para casa, e ela procurava, não encontrava, e a menina escondia, e ela tinha condições de comprar, mas era para pirraçar, era uma pirraça. A gente foi vendo, foi observando, e isso chegou à tona, e a gente teve que chamar a família e explicar que é um tipo de bullying, né? Porque ela estava querendo afetar a outra criança. E ela mesma falou, né, com seus 7, 8 anos, ela disse, não, é porque ela é muito chata, né? E aí eu peguei mesmo, tipo, para esconder, né? Então, são coisinhas assim que passam, e se a gente não tiver atento, a gente acha que é coisa de criança, né? Então, a gente tem que estar observando. Aí tem o cyberbullying, né? Nós escutamos aí na mídia muita coisa sobre isso, né? Muitos casos de suicídio, principalmente por conta deste tipo de bullying. A agressão se dá por meios digitais, como e-mail, fotos, vídeos, posts, e em pouco tempo alcança muita gente. Devido à sua rápida disseminação, hoje a ofensa online chega a ser mais impactante nos círculos escolares.
Isso aí a gente escuta no jornal, todo dia tem muito mais do que uma notícia sobre isso, que as fotos foram parar aí na mídia, né? Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas aquela pessoa não deveria ter tirado a foto. Aí o colega pegou, e aí passou para outro, não interessa. Não interessa. O celular é da pessoa. É claro que a gente vai ter, sim, sempre, que orientar nossos filhos, ainda mais nessa época em que estamos, né? Que tudo é online, o celular é tudo. Eu vejo crianças de 6 anos com o celular na mão, porque já receberam, não tem dinheiro para comprar. Então, recebeu de um adulto, né? Agora, o importante, eu não vejo nem nada demais, não. Eu acho que o celular, ele veio nessas tecnologias para ajudar a gente aí, né, a aprender cada vez mais. Só que como é que a gente vai dar conta do que essa criança, né, está fazendo com esse celular? Então, tudo é orientação. A gente tem que orientar o respeito ao outro. Se é uma foto que uma criança tirou, a outra criança tirou de alguém e começa a compartilhar, nós temos sim que criar essa consciência nos nossos filhos, nos nossos alunos, nos nossos sobrinhos, de que se não é seu, você tem até que orientar e dizer, olha, tome cuidado, porque se isso passar, né, adiante, como é que você vai ficar? O pai, a mãe, a pessoa que está criando essa criança também, se percebeu, procurar saber da outra criança na escola, chegar com jeito, falar com o professor e dizer, ó, ela chegou, né, com essa foto, foi tirada na escola, que isso acontece também, né? Tem que chegar para o adulto que está acompanhando essas crianças. Todos têm que ter ciência, né? Vamos lá, para os outros tipos de bullying. Aí tem o moral, que a tática é difamar, intimidar, caluniar, imitando ou usando trejeitos próprios do alvo como armas. É uma arma, né? Porque você intimidar, a gente vê muito em filmes americanos e tudo mais, aquela coisa, né? Você só entra aqui se você me der dinheiro. A gente tem muito filme aí, né? Que mostra isso, né? Os alunos dizendo, só vai entrar aqui, ou se você me der sua merenda, você passa aqui pelo portão. Acontece. E essa tática é moral, porque está intimidando, né? E vai criando uma proporção enorme, porque muitas vezes é aquilo que eu falei no início, essa criança, esse adolescente, ele quer fazer amizade, ele quer estar bem com todo mundo, eu quero paz e amor, eu quero estar bem com todo mundo, até pode ter um coleguinha, né, que fale assim, pô, fulano, não deixe ele fazer isso com você, ou ela fazer isso com você, não. Em frente, não, deixa para lá, que nada, isso não é nada, não. Como criar, né, essa aproximação com nossos filhos, com esses alunos? Como é que a gente pode chegar junto? Através do diálogo, conversando. O que foi que aconteceu hoje na escola? Me conte aí, teve alguma coisa? Não teve nada não, você percebe, né? Mas para frente a gente vai falar sobre isso, como é importante a gente perceber, né, essas crianças, esses adolescentes. A gente precisa estar ligado. O social, né, o tipo social do bullying, criar rumores, ignorar, fazer pouco caso, excluir, incentivar a exclusão com o objetivo de humilhar, estão entre as artimanhas. A gente está no grupinho ali, e aí vem outro, e aí você já faz sinal para o outro colega, nem olhe, vale a pena não.
é chato. É muito chato aquele cara, é muito chata aquela menina, não vale a pena estar no nosso grupo, está excluindo, né? Então, não está deixando que aquela pessoa, né, se socialize. Isso também é. Aí vem o psicológico. Todos os tipos têm um componente que afeta a saúde mental, mas aqui se destaca o quê? A pressão na psique, induzida por diversos meios. O psicológico é afetado. E como? Automaticamente afeta quando a gente diz a saúde mental. Paralisa, né? Esse bullying psicológico é terrível. É um olhar que lhe acaba ali. E a pessoa fica paralisada. Não consegue dar um passo. Protagonistas são aqueles que assistem tudo, né? Os que ficam de fora, só olhando o bullying acontecer. E tem papel nessa história, claro que tem. Não adianta aquele colega que está no meio, aí quando vem ali, a coisa vai à tona. Ah, não, fulano está praticando bullying. Olha só o que aconteceu. Eu não falei nada, eu só estava perto. Mas por que você não fez alguma coisa? Não, eu só concordei, eu só balancei a cabeça. Mas eu não falei nada, eu só fiquei ali. Tá como protagonista, tá sendo vivente. Volta a falar. É importante a gente ficar de olho nessas atitudes. E a gente só fica de olho para que essa criança, esse adolescente, não se torne um adulto, né, que vai se dar mal na vida. Vai, porque é uma coisa muito séria, né? Então, lá na frente, não vai ser bom. E o que ele provoca, ela provoca, essa pessoa, quando eu falo ele, é a pessoa, ela, desculpe, provoca isso, às vezes não tem retorno. Quando eu falo do psicológico, é uma coisa que você vai guardando, vai ali de pequeno, não tem uma boa conversa em casa, não tem para quem se abrir, né? Ou, às vezes, quando se abre, houve respostas. Que nada, isso é besteira. Bobagem, meu filho, não ligue, não. Só porque ele chamou, disse, não, ele não deixou você brincar, não. Uma pessoa chega a falar, criança ou adolescente, chega a falar isso, ela já fez um exercício tão grande para chegar para falar, que vocês não imaginam. E aí, quando a gente dá essa resposta, fica complicado, porque inibe e faz com que ela se feche cada vez mais. E aí é que mora o perigo. Dani, Oi. você 10 minutos. Tá, eu acabei de olhar aqui. Ok. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do que acontece com a pessoa que está sofrendo aí toda essa pressão psicológica. É como se tivesse pessoas aí em cima dela, tá? O cyber, que eu já falei, né, é uma violência repetitiva, persistente, por meio da internet, é que tem que ter esse acompanhamento acirrado, perguntando mesmo o que você tanto faz aí na internet, como é que você está lidando, né? E de orientar mesmo e dizer, olhe, cuidado com o que você faz, porque pode ser considerado cyberbullying. Não passe nada adiante, né? De algo que você já percebeu, porque no fundo, né? A pessoa percebe, né, que tem alguma coisa errada, tá gerando aquele tumulto ali. Não, se a gente passar, fulano vai dar risada, poxa, olha que figura, o que aconteceu. E aí, a gente tem que barrar. E já falar logo,
não passe adiante, você está envolvido também. Se você está passando adiante, mas não foi eu que tirei foto, ou não foi eu que recebi da própria pessoa, mas me passaram. Está passando, está repassando, está dentro do processo também. Como evitar, né? Eu já falei algumas coisas aqui, mas é bom repassar aqui também outras, né, sobre que isso aí também é muito importante, né, de não aceitar convite de estranhos sociais, a gente vê isso em jornais, né, e que geralmente o foco são crianças, né, comunicar imediatamente aos pais, caso seja vítima de agressão online, e denunciar também, porque tem sites também. Eu, inclusive, no final, eu vou dar alguns números para vocês também. Evitar que exponham fotos, é essa orientação que eu falei para vocês também, de orientar, né, de não tirar foto, né, não deixar ali no celular. Você quer tirar uma foto sua né, de biquíni e tudo mais, mas pode ter uma proporção enorme se você começar a passar. Por que não orientar? Você pode tirar foto, mas não repasse. Tire para você, depois apague, revele, deixa aqui em casa. Instalar programas que controlem também esses acessos a determinados sites, é importante. Monitorar os sites, dizer que ao se postar comentários ou e-mails agressivos na rede, o responsável pode, sim, responsabilizar judicialmente. A gente vê que tem, né, nas redes sociais, como denunciar, né? Então, a gente tem que estar passando também isso para os nossos filhos, tá? Aí tem a campanha permanente de valorização à vida. Por isso, em nossa campanha permanente de valorização à vida, pedimos espaço, mais uma vez, para discutir, né, esse assunto tão pertinente. Bullying não é e nunca será legal. É preciso que cada um de nós estejamos atentos às consequências psicológicas, físicas e até espirituais desse violento ato. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Na faixa dos 15 anos, dados do relatório mostram que 17,5% dos alunos brasileiros sofreram algum tipo de bullying, pelo menos algumas vezes no mês. Isso são dados, né? E aí? Cyberbullying, que é considerado hoje em dia, tá? Um dos tipos de bullying que machuca mais do que uma surra. Por quê? Porque é o tipo de bullying que provoca mais suicídios. Então, é por isso que eu dei aquelas dicas também lá em cima para vocês, né, dessa atenção. O que acontece? Primeiro acontece o bullying, depois a criança que sofreu, o adolescente que sofreu bullying, ele vai sentir ansiedade porque ele não vai querer estar naquele lugar, tá? Depois, ele vai ter vergonha também de falar com o adulto, porque ele vai achar que estava no meio ali da galera, porque acontece isso, e aí pode ouvir, mas você sempre andou com ele e nunca falou nada para mim. Mas ele foi querendo entrar ali, né, querendo fazer amizade, mas foi daquele jeito que ele conseguiu entrar e fazer aquela amizade, tá? E aí ele pode ter vergonha de falar também, então ele vai ficar ansioso. E aí depois vem o quê? Ele não sabe mais lidar com aquilo, porque ele não está vendo saída, e aí vem a depressão. E quando chega na depressão, já fica tudo muito mais difícil. Muito mais difícil da gente conseguir ter um retorno, né? E aí, o que a gente tem que fazer? É atenção, gente. Atenção o tempo todo, principalmente para o cyberbullying, né? Eu tinha mais slides aqui, né?
mais de imagens, tá? Que a gente está vendo ali do lado, que o perigo, a gente não sabe quem está atrás daquela tela, né? E pede fotos e tudo mais, que a gente vê acontecer. E como a gente tem o cyberbullying com o tipo de que mais provoca suicídios, né? E aí eu coloquei aí, uma das ofensas, intimidações e agressões online envolve adultos, pode ser entendido como crime de calúnia e ou difamação. E não usamos o termo bullying, e sim cyberbullying. De acordo com o Código Penal, calúnia, artigo 138 do Código Penal, difamação, esse artigo aí, 139 do Código Penal, injúria, já é outro artigo, 140 do Código Penal. Como denunciar? Tem esse número, anotem se puderem, tá? Que eu já estou faltando um minutinho para terminar, mas a gente pode até marcar mais tempo, eu gosto de fazer conversando com vocês. Então, ó, se vocês veem aí, tem, né, outras imagens aqui, né, e tudo mais, mas que eu ia comentar também, mas vamos cumprir o tempo, tá bom? As referências. Foi uma conversinha assim, não foi uma conversa, né, Eli? Mas eu sei, por conta do tempo, né, eu já tinha noção que ia ser algo mais, como explicação mesmo, né, um alerta, dando algumas dicas de como a gente tem que se perceber enquanto adulto, dentro de casa, como é que eu trato o meu irmão, e aquele meu filho, a minha filha, né, como eu trato a minha mãe, né, será que eu não estou cometendo também, né, esse ato? A gente tem que pensar nisso, tá? Eu trago essa mensagem hoje para vocês e agradeço imensamente, tá? O convite e estou aberta aqui, se quiserem retornar, para a gente abrir assim, para eu ouvi-los também, tá? Relatos e tudo mais. A gente pode ver também um outro dia, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente vai entrar em 5 minutos para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Ah, tá. Então, ainda tem esses 5 minutos? Então, ótimo. Se quiser falar alguma coisa ou perguntar, Daniela, aproveitem. Eu gostaria Então, de beleza. Como a escola... Filmar, né? Isso. Como a escola poderia fazer com que, no início do ano, tivesse essas palestras, os educadores introduzissem exatamente isso e deixar bem claro que isso é grave, isso é um crime, e estendesse às outras turmas, né, todas as aulas. Poderia acontecer isso, só oficializar isso. Claro! Como é seu nome? Gilmar. Gilmar, certo, Gilmar. Claro que pode, através de projetos. Tem muitas escolas que já fazem isso, né? E os projetos, eles chegam, né, com uma força muito grande, né, com esse tema, porque não é só para, geralmente, quando a escola pensa em fazer um projeto, são para todas as turmas. Agora, a forma de abordar é que vai ser diferente. E isso é uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que todas as escolas, né, devem, com certeza, tratar sobre o bullying. Vocês, quando verem que a escola não está tratando sobre isso, devem também propor, né, esse tipo de tema. É por isso que a gente faz as reuniões nas escolas, né, e sempre que chama vocês, né, os pais, né, os envolvidos ali na educação daquela criança, a gente quer escutá-los, para poder dar sugestões. Então, vocês perguntem logo, e aí, vai ter algum projeto que fale sobre bullying, para a gente não deixar, não esperar, nem que isso comece a acontecer, né? A gente tem que adiantar ali, viu? Eu espero ter respondido sua pergunta. Respondeu? Nós fizemos lá, já interrompendo, lá na Escola Simões Filho, ano retrasado, né? Nosso projeto todo ano foi em cima disso aí. Inclusive, a música que ele botou foi o tema nosso do terceiro ano, né? Foi muito bom. Foi muito bom.
Eu já trabalhei nessa escola, eu sei que essa escola, ela sempre traz esses temas. Eu fiquei afastada há muito tempo e retornei agora novamente, né? Está sendo um prazer. Mas como foi há 3 anos, eu não peguei. Mas na época que eu trabalhava lá, eu me lembro que a gente trabalhou. Isso já tem, ó, muito tempo, né? Mas que bom que, né, a gente vai aí, ó, continuar nessa vibe aí, com certeza. Esse ano aí, a gente vai estar retomando também. Tem alguma pergunta a mais? Eu queria... Diga, 2 minutos. Sâmia, fala e depois eu falo, Sâmia. Boa noite, tudo bom, Daniela? Eu queria saber de você, o que você acha em relação a... minha pergunta é, o seu preconceito é a raiz do bullying, na verdade, né? Da onde é que vem, entra aí o preconceito, né? Das pessoas utilizarem da raça, da questão ali da sexualidade, do tipo de corpo, para fazer bullying com as outras. Tá, aí você me traz 2 coisas, né? Porque a gente tem o preconceito, né? Que o nome já diz, né? A gente tem o conceito e essa pessoa, ela é preconceituosa. Ela acha que esse conceito não está certo, né? Ela vai ter um preconceito sobre algo. E aí eu não entendi muito bem o que você quer saber. Como é que a gente deve agir? Não, eu queria saber se o preconceito seria a raiz dessas atitudes que as pessoas tomam, se transformam em bullying, no caso. Sim, muitas vezes. Se a pessoa não gosta, né, de estar com uma pessoa negra, né, eu não gosto, não vou ficar, aí vai fazer mesmo bullying, vai chamar de crioulo, vai chamar de macaco. Na verdade, tem isso. Tem. E surge daí, porque ela é preconceituosa. E como é que ela vai afetar o psicológico, né? Ela vai afetar dessa forma. Agora, aí é que tá. Aí eu vou trazer a fala de Márcia logo no início. Não foi, Marcinha, do que você falou sobre aquela questão, né, do se aceitar. E eu falei também, né, de como é que a gente vê, né, nisso aí, e que a gente vai deixar isso afetar você também. Mas nem por isso você deve deixar isso passar. Você não deve aceitar. Márcia? Isso foi exatamente quando a gente falou da questão da essência e de Deus, né? Isso. Quando o Nil traz que a Escola Simões Filho trabalha isso, e a Escola Simões Filho trabalha diversas temáticas onde trabalha uma pedagogia mais humanizada, né? Um ensino humanizado. A Escola Simões Filho tem essa característica na sua gestão e nos seus professores. Agora, é preciso que as unidades escolares, como um todo, pensem em atividades como essa, mas de forma permanente. Que elas estejam lá dentro da sua matriz curricular, de uma forma permanente, mas não a escola trabalhando isso sozinho, porque é uma sobrecarga para o educador, para o coordenador pedagógico, para o gestor, não é? Mas que esses órgãos competentes, que precisavam estar dentro da escola dando apoio diário, permanente, eles não fiquem lá só fazendo o seu papel de apontar os defeitos e as necessidades da escola, que estejam lá dentro, junto com a coordenação pedagógica, pensando nesses projetos e nessas propostas e aplicando, participando também. Não é? A gente tem o Juizado de Menores, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e tantas outras redes governamentais e não governamentais que podem ser parceiras das unidades escolares de uma forma permanente. E aí a gente, enquanto educador, se sentiria mais fortalecido para fazer essa escola de paz, né? Os pais precisam dessa escola. A Escola Simões Filho tem essa característica. Não chama os pais só para falar das questões de aprendizagem. Seu filho não aprendeu, ele tem problemas. Não. É dar informações, dar conhecimento, fortalecer esses pais com conhecimento para que eles possam também agir. Não é? Quando você dizia ali, a gente não ligar é importante, porque você não vai valorar aquilo que está acontecendo com você. Mas o pai precisa ter conhecimento disso e claro, cobrar essa atitude pedagógica mais humanizada, não é?
precisa saber o que é que vai dizer lá, como vai dizer. E se ele não tem conhecimento, às vezes o pai pede ao filho para recuar, não porque acha que isso é a melhor forma, mas é porque ele não tem outra, ele não sabe outra. Né? E esses homens e mulheres que agora são crianças praticantes dessa violência na vida infantil e jovem, vão se tornar esses homens violentos e mulheres violentas que estão aí, né, fazendo essas barbaridades, homens com mulheres e etc. Perfeito, Márcia, o que você traz. Se fosse unificado isso, né, a gente ia ter realmente muitos resultados aí bem, né, melhores, mais eficazes mesmo, porque uma escola faz, a outra não faz, e aí assim não adianta, né? E como eu falei desde o início, o papel do adulto, né, do educador, do pai, da mãe, de quem está educando esse filho, essa filha, essa neta, seja o que for, a gente está criando, a gente tem que estar atento e a gente tem que ter subsídios para ir lá na escola e cobrar, é claro. Né? Não é porque ela se resolveu ali, também, né? Você até deixa passar, não, já está resolvido. Mas vê que a coisa é insistente, você não pode deixar passar. Não pode, porque a coisa vai continuar, vai pegar em outro, em outro, em outro, em outro. Não é todo mundo que aceita, né? Assim, diz assim, ai, não estou nem aí. Que bom se todo mundo, porque não ia existir se todo mundo barrasse, né? Mas é isso. Eu acho que o tempo acabou. Como é que tá? Dani, eu queria só dar uma contribuição, se for possível. Pode, gente. Eu estou aqui no horário de Ali e Massinha. É rápido. E assim, eu acho que é um assunto para um outro momento, só para a gente desmistificar. Racismo não tem nada a ver com bullying. Bullying é uma coisa e racismo é outra. Para a gente não colocar tudo na mesma caixinha e achar que tudo está em volta do bullying. O racismo é uma questão estrutural, que não é a mesma coisa do bullying. Não. Então, assim, o exemplo que você deu, eu super entendi. Mas é só para deixar claro e desmistificar que racismo é uma coisa e bullying é outra. Exatamente. Eu quis justamente explicar à colega ali isso, que muita gente se aproveita disso para tocar também, né? E aí afeta a moral. E aí pratica o bullying. Mas são duas coisas totalmente diferentes. Obrigada, Gildete. E aí, como é que está nosso horário? Alguma pergunta a mais? Você já se colocou, pelo que eu vi, para uma próxima, né, doutrinária, pelo que eu entendi, né? Porque você já terminou dizendo, mandou falar tudo. Então, você já está na agenda aí de Márcia, com certeza. Logo, Márcia vai te convocar. Vamos marcar o que você começou, né? Até porque isso, dessa primeira vez, né, foi nesse formato, mas eu gosto muito de ouvi-los também. Eu acho muito interessante, a partir da fala de vocês, a gente mantém um diálogo, uma roda mesmo de conversa. Então, eu gostaria que da próxima vez a gente pudesse fazer sobre bullying, ou sobre qualquer outro tema também que surgir, né, uma roda de conversa, porque eu acho que assim a gente cresce mais, escutando, né, uns aos outros, tá bom? Vamos marcar assim. Faremos. A gente combina, Massinha, Eli. Gente, foi um prazer enorme estar vindo aqui vocês, porque quando a gente passa lá, não dá para ver todo mundo, né? Mas eu gosto muito de estar assim nesse contato, viu? Né? Agora virtual, senão a gente estaria assim mais juntinhos. Mas muito obrigada, agradeço, viu? Uma boa noite a todos. Mas não sai ainda não, que ainda não terminou a doutrinária. Não, tudo bem. Eu vou ficar aqui quietinha. Tchau. A gente quer agradecer, né? O GE que está aqui em família, agradecendo a você pela disponibilidade, por ter aceitado o convite de Márcia, de estar aqui com a gente hoje falando sobre esse tema, que a princípio parece que seria para adolescentes, né? Que a gente já está falando para adolescentes, seria um tema para adolescentes. Mas, na verdade, como a gente viu aqui, nós, né? Eu acho que todo mundo, temos 29 pessoas mais ou menos aqui, todo mundo aqui sofreu bullying.
pode ser que não lembre ou não saiba que na época era bullying, né? Na época você não tinha esse nome, mas você sabe o quanto doeu no momento, quanto você escondeu e o que você fez para conseguir sobreviver a isso até hoje. Muito provavelmente esse bullying que você recebeu ainda está aí e está impactando na sua vida, né? Só que algumas pessoas já conseguiram trabalhar isso e se livrar desse impacto, e outras pessoas ainda não se dão nem conta que foi um bullying lá atrás, né? Que fez com que você não consiga fazer certas coisas hoje, né? Então, principalmente ali, por conta de baixa estima, eu escuto muito isso também. A pessoa tem, né, esse problema e não sabe qual é a raiz. E quando você vai fazer uma terapia, você descobre que foi lá atrás por conta de um problema desse. Perfeito sua fala, é isso mesmo. Né? E pensando que nós somos seres, né, espirituais, vivendo essa experiência aqui, a gente deve trazer de outras vidas vários outros bullying, né? Que junta com o atual, que a gente viveu agora e a gente não tem noção, porque todo mundo aqui passou pela adolescência. Eu deve ter uns 2 ou 3 anos que eu saí dela, né? Vocês eu não sei, depois vocês façam a conta de vocês. Né? Eu saí um pouco, por isso que eu tenho essa recordação ainda, né? Eu tenho essa recordação. Então, quem é? Carlos. Eu passei por isso e hoje em dia meu apelido faz parte do meu nome. E meu e-mail é Carlos Periquito. Agora, até hoje eu não sei porquê, né? Mas custou para não aceitar, mas depois aceitei mesmo e hoje em dia faz parte do meu nome. Foi a forma que você encontrou de vencer isso naquele momento, né? Que é como eu disse, cada um conseguiu de alguma forma vencer, né, o que viveu. Mas todo mundo passou pela adolescência, todo mundo teve um nariz crescendo mais do que o rosto, né? Uma orelha crescendo mais, a boca, as pernas crescendo antes dos braços, ou os braços crescendo. Então, esse período é o momento onde a gente é mais criticado, a nossa autoestima está lá embaixo, ou seja, a gente não tem, e a gente quer se inserir em um grupo, né? E quando a gente se sente rejeitado por conta de algo na gente, que em algum momento alguém vai falar, muitas vezes a gente tem que lembrar também que a gente praticou bullying, né? Muitas vezes, para poder fugir do bullying que a gente sofria, a gente ajudou outras pessoas a receber esse bullying. Para poder que hoje, né, Li? Às vezes pratica hoje, com os netos, os afilhados. Então, a gente precisa estar atento, porque às vezes é dengue, é um denguinho. Eu estou tratando com um dengo, mas não sabe o que é que aquilo está fazendo na mente da criança. E eu não falo só com criança, não, às vezes com o nosso colega de trabalho. Às vezes a gente, com o colega de trabalho, a gente coloca um apelido. Isso, a gente coloca um apelido, fulano narigudo, pronto. Até que ponto fulano narigudo se sente bem ouvir você chamando ele assim? Se ele tem um nome, né? Então, são coisas para a gente pensar, que às vezes, muitas vezes... Diga, Gil. Eu só queria trazer uma contribuição sobre isso, quando você fala que a gente cometeu e a gente ainda comete, o quão mal a gente faz as pessoas. Dani até falou sobre isso, né? Quando eu divulguei nas minhas redes sociais sobre a palestra de hoje, algumas pessoas me procuraram, e uma delas foi uma ex-pessoa que trabalhou comigo, que foi da minha equipe, e há um tempo atrás eu tinha pedido oração lá no centro porque o irmão dela tinha cometido suicídio. E aí ela veio me contar hoje que o médico tinha atestado mesmo o fato dele ter cometido suicídio por conta de todo o bullying que ele sofreu na adolescência. E essa questão da baixa autoestima dele não tinha como ser elevada, porque o nível de bullying que ele sofreu na adolescência foi superior ao estímulo que ele recebia em casa. E aí ele não conseguiu suportar essa pressão e cometeu suicídio. E aí, quando você fez a oração e eu me reportei a esta família, o quanto ela queria ter participado, não está participando porque está trabalhando, mas assim é para a gente só repensar, porque às vezes a gente fala e coloca o problema muito distante da gente. E às vezes o problema está em casa, como você mesmo disse, como o Dani trouxe no início, que pode estar em casa, são os pais cometendo bullying com seus filhos, tios, sobrinhos, enfim, é só para que a gente pense
infelizmente foi um exemplo triste que eu trouxe, mas que é real, e que a gente não faça parte dessa estatística que está fazendo com que outra pessoa reduza sua autoestima para que possivelmente venha cometer um suicídio. Isso mesmo, Ju. Com isso, para a gente não se alongar, eu vou passar a palavra, né, para a nossa presidente Rita de Cássia, e depois a gente encerra com a oração da família. Boa noite a todos e todas. Muito pertinente, né, o assunto, e eu só tenho uma observação a fazer. Estamos sempre falando dos adolescentes, dos jovens, né, e esse sofrimento deles e tal. Mas nós não devemos esquecer das pessoas adultas e dos idosos. Os idosos também sofrem muito com isso. E as pessoas adultas precisam se ver e se sentir responsáveis por isso. Quando a gente trata da criança, já ela fazendo bullying, ou o jovem fazendo bullying, a gente esquece que essa criança, esse jovem, vem de uma família, de uma pequena sociedade, e que esta sociedade é que contribui para isso. Então, todos nós, né, já maduros, pais, mães, filhos, também temos essa contribuição, e muito grande, certo? Então, a gente não deve esquecer disso, porque enfatizar o tempo todo os jovens, as crianças, tal, faz com que, né, o adulto, ele tem as palavras muito bonitas, tal, tem as opiniões, mas ele se esconde nesse processo. E ele é muito ativo mesmo. Então, todos nós devemos nos observar, porque nós podemos estar no contexto, aliás, muito mais do que deveríamos. Certo?